Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, em alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. E é tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz.
cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sei. Fala com você enquanto o palestrante estiver falando, o YouTube vai colocar. Sobre esse aqui mesmo, mas ele já vai falar com você. Tá bem. Obrigada. Eu acho que tá normal. Ele vai usar isso. Você vai falar pra vocês agora. Maurício.
Bom dia a todos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Hoje estamos aguardando um pouquinho mais para que todo mundo se enquadre aí no novo horário, né? Nosso organismo se adapte às mudanças de horário. E nós vamos então começar os trabalhos desta manhã. Antes de iniciarmos a prece, eu gostaria de saudar também os nossos irmãos e amigos internautas que estão nos acompanhando e dizer que é importante que a gente reflita, né, quando chega aqui no nosso lar, ou aqueles que acionam a transmissão ao vivo, a partir do momento que o Maurício, nosso irmão aqui, que canta para a gente maravilhosamente bem, a partir do momento que ele começa esse processo, já é também o começo de todo o processo de transformação de nós todos, né? No sentido de nós nos vincularmos à sintonia do coração, acalmando, o processo que ele faz aqui para a gente, para que todos estejam chegando e sendo acolhidos, já é um primeiro momento de entrega, né? A casa já é um dos trabalhos da casa para que nós sejamos preparados para aquilo que vem depois, né? Então, a partir do próximo domingo, a gente já começa a se policiar, se educar, e isso vale para nós também, né? Em primeiro lugar para nós, para aproveitar desse momento e entrar nesta sintonia que é preparada para todos nós. E agora nós faremos então a nossa prece inicial e na sequência apresentaremos nosso querido irmão que hoje vem da cidade de São José do Rio Preto, tá bom? Eu convido a todos que puderem e quiserem fecharem seus olhos, só para desvencilhar um pouquinho deste barulho externo, dessas coisas que atraem nossa atenção externa, e que nós nos voltemos para o nosso interior. São preces muito simples, são preces muito até corriqueiras, mas são preces valiosíssimas, porque são elas que já permitem o nosso vínculo com os nossos mentores amigos, com Jesus, com Deus, nosso Pai Criador. São elas que nos tiram de um processo e nos trazem para outro, que é um processo de amadurecimento, de compreensão, de transformação. E nossa prece sempre começa com gratidão, até porque não consigo pensar de forma diferente. Nós temos que primeiro, acima de qualquer coisa, agradecer a oportunidade até mesmo de fazer a prece. Muitos de nossos irmãos, infelizmente ainda não conseguem sentir ou reconhecer todas as propriedades que uma oração, que uma prece trazem para nós. Nos momentos de desespero, de angústia, de alegria e de agradecimento, sempre bem-vinda a prece. E a nossa, então, é de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, de reconhecermos esse amparo da prece, de termos uma família, seja ela qual for ou como for, pelo trabalho que desempenhamos, seja ele onde e como for, seja dentro de casa, nos cuidados do lar, seja em qualquer espaço que estejamos. Agradecer imensamente a presença de Jesus, dos nossos mentores amigos em nossas vidas. Agradecer os conhecimentos que a doutrina nos traz. Agradecer a possibilidade de ouvirmos e presenciarmos momentos como esses. Agradecer a coragem, a esperança. E por que não agradecer, embora ainda com um pouco de dificuldade, porque estamos muito prematuros na compreensão da importância das adversidades, mas temos que agradecê-las, porque nos trazem transformação, desde que acolhidas, desde incorporadas, desde que aceitemos com resignação, nos trazem transformação, reforma e melhora.
E por tudo isso, nosso Mestre, nós vos agradecemos. E agradecemos também ao nosso irmão, Alê, que hoje vem até nós nos trazer um importantíssimo tema de reflexão. Agradecemos aos mentores, amigos espirituais, desencarnados e encarnados, que estão nos trabalhos desta casa e nos trazem a bênção de ter esse espaço. Ouçamos a nossa prece cantada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E então, como já dissemos, agora nós anunciamos e já aproveitamos para agradecer o nosso irmão Alê de Paula, que, como eu disse, é da cidade de São José do Rio Preto. O Alê é fisioterapeuta, profissional de educação física e também orador espírita. É trabalhador da Associação Espírita Paulo de Tarso, em São José do Rio Preto, e também atua como facilitador do projeto Estudando Kardec, pela rede Amigo Espírita. Também desenvolve estudos dos textos de Kardec pela página Espiritismo Brasil. O Alê traz para a gente hoje o tema Reflexões sobre a Prece. Alê, por favor, o espaço é todo seu e muito obrigada. Bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha pela Nosso Lar Matão, pela TV Web, pelo Espiritismo Brasil, pela Page, ao Rui. Uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre doutrina espírita, falar um pouquinho mais sobre Kardec. E hoje eu trago um tema importantíssimo para todos. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre a prece. Nós não vamos analisar a prece
dentro do contexto espírita. Por quê? Porque muitos de nós ainda trazemos um conceito, uma visão de prece que não é da doutrina, sim de outras raízes religiosas mais tradicionais que nós herdamos ao longo das nossas existências. Então, hoje, a proposta é analisar a prece dentro do contexto espírita. Nós vamos analisá-la dentro dos textos de Kardec. Primeira coisa, primeiro bloco nosso, nós vamos definir a prece. Então eu vou ter que buscar em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, logo no capítulo 2, Lei de Adoração. Para quem quiser depois acompanhar em casa, questão 659, onde Kardec vai tratar a prece, vai definir de que maneira, dizendo que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Através da prece, Kardec nos fala, ele faz um propósito, ele apresenta os verbos dela. Através da prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Vamos analisar o que Kardec nos fala. A prece é um ato de adoração, por isso que ele trata dela na terceira parte, na lei de adoração. Adoração a quem? A Deus. Então, Kardec de pronto está nos reservando a palavra prece para uma comunicação com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade. Isso tem que ficar, parece muito óbvio às vezes, muito claro para nós, mas não é o que nós observamos no movimento espírita. Vou dar um exemplo. A senhora, depois de um longo tempo, com o seu cônjuge, uma longa caminhada, de repente o marido falece. Aquele companheiro fiel. E de repente ela se encontra numa determinada dificuldade, se sente um pouco desamparada, e aí ela pensa, eu vou orar para o fulano me ajudar a sair dessa. Isso não é prece. Prece é uma comunicação com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade. Nunca uma comunicação direta com um espírito de terceira ordem. Então eu não posso orar para ele ali. Eu posso sim e devo. Eu oro a Deus para que Deus interceda por ele. Nunca uma comunicação direta. E Kardec já fala isso de pronto para nós. Então, prece para todos nós hoje, uma comunicação com Deus. Ok? E ele apresenta, por isso que ele fala, é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Olha só, estou me comunicando com ele. Se nós pegarmos na primeira questão de O Livro dos Espíritos, o que é Deus, a inteligência suprema. Eu estou me comunicando com aquele que mais sabe no universo. Por isso que é muito prudente quem pratica a oração. Porque você se comunica com aquele que mais sabe no universo. E Kardec faz esse propósito. Ele apresenta os verbos da prece. Olha lá. Louvar, pedir e agradecer. Sejamos sinceros. Quando pensamos e fazemos uma prece, qual desses três verbos a gente faz? A gente pratica. Na casa espírita não pode mentir. Tá? Nós abrimos um petitório enorme. Muitos ainda têm aquela ideia de prece associada a pedir. Ah, mas então, ali, eu não posso pedir? Pode e deve. Só que nós não podemos nos esquecer que nós temos que agradecer também. Temos que louvar. Louvar é enaltecer o Criador como sendo o Pai de tudo e de todos. Está no comando.
E agradecer, nós temos motivos de sobra para agradecer. Como espíritos que somos, olha a beleza que isso é. Questão 76 do Livro dos Espíritos, seres inteligentes da criação. E é isso que nos difere de outras classes biológicas. Como diz o comentário da questão 115, criados simples e sem conhecimento, somos fadados à perfeição. Criados simples e sem conhecimento, nos mostra a justiça de Deus para conosco. Fadados a ser perfeito, é o amor de Deus que está. Deus não se contenta com rascunho. Por isso que Ele quer ver cada um de nós perfeito. Somos hoje a somatória de todas as nossas existências pretéritas. Não perdemos nada, tanto do intelecto quanto da moral. Somos hoje o produto de tudo. E isso eu devo somente a quem? A mim, a eu, Espírito. Habitamos diversos mundos, diversas moradas, como diz João 14:2, há muitas moradas na casa de meu Pai. Somos criados além do mundo material, não morremos jamais, somos imortais. Olha a beleza que somos. Temos motivo ou não para agradecer? Deus nos concede a reencarnação como uma ferramenta de progresso. E como encarnados? Só o fato de nós podermos estar aqui nesta manhã, refletindo um pouco nessa comunhão de pensamentos, já temos motivo de sobra para agradecer. Quantos não queriam estar aqui no nosso lugar e por força maior não puderam, interno nas UTIs, nos hospitais, nos leitos, nas sarjetas, nos asilos muito abandonados às vezes, e nós aqui. Olha que bênção, olha quantos motivos nós temos para agradecer. Okay? Então, para hoje, prece, uma comunicação com Deus, ou os espíritos superiores que são executores da sua vontade, e vamos pedir? Sim, devemos, podemos, mas não vamos esquecer de agradecer e louvar, ok? Isso tem que ficar muito bem claro para nós, porque agora nós vamos adentrar no nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a transmissão. Como eu sei que essa minha prece vai chegar até Deus, ou os espíritos que são os executores da vontade dele? Como eu sei? Porque muitos de nós ainda, ao fazermos as nossas preces, a gente nota que às vezes a prece não passa nem do teto do quarto, né? Como que eu sei que ela vai atingir esse objetivo? Como que se processa esse tipo de comunicação? Então nós vamos buscar nos textos de Kardec, só que aqui nós vamos recorrer a duas revistas espíritas, a Revista Espírita do ano de 1866 e a do ano de 68, onde Kardec vai nos falar sobre a transmissão da prece. E lá na revista de 66 ele vai falar assim: pelas leis fluídicas, diz Kardec, nós compreendemos a força que é o pensamento. Compreendemos também a força que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Ok? E ele fala também na revista de 68, no item chamado Fotografia do Pensamento, ele vai dizer o seguinte, que nós todos, tanto encarnado quanto desencarnado, estamos mergulhados, estamos engolfados num fluido universal.
esse fluido universal, ele está em qualquer lugar do universo. Então, eu trouxe uma representação didática para vocês entenderem melhor. Vamos fazer de conta que isso aí é o universo. Todo o universo, tá? Todo. Kardec nos fala, na revista de 68, que preenchendo todo esse universo, há uma coisa que nós vamos denominar como fluido universal. Não existe no universo nenhum lugar que esse fluido não está preenchendo. Não há espaços vazios. Ele está em toda parte, toda. E Kardec nos fala que esse fluido universal, ele é o carreador do nosso pensamento. É ele que vai conduzir o meu pensamento. Se ele vai conduzir o meu pensamento e esse fluido está por toda a parte do universo, aonde o meu pensamento pode ir? Agora os encarnados, vamos lá. Em qualquer lugar. Só que ele é o carreador, ele é o carro que vai levar o meu pensamento. O carro, para andar, ele precisa do quê? Combustível. No nosso caso, é a vontade. A vontade é que vai impulsionar este pensamento. E Kardec vai falar na revista de 66, que é o seguinte: não importa se eu esteja na Terra ou em qualquer lugar do universo. Não importa se eu sou encarnado ou desencarnado. Quando o meu pensamento é dirigido em prece, cria-se uma ligação entre um e outro, através de uma ponte fluídica. Vamos entender. Eu, Alê, estou lá no Leiria. Vamos fazer de conta que o Leiria está ali, ó, num ponto qualquer do universo. E pela manhã, eu fui fazer a minha oração para o meu anjo guardião. Olha lá. Que está em algum outro ponto do universo. Não pense que o seu anjo guardião fica 24 horas com você, viu? E aí, lembra da denominação que Kardec fala sobre prece? É um pensamento dirigido a um objetivo determinado. E quando eu me coloco em prece, cria-se uma ponte que liga um ao outro. Olha lá. É desta maneira que os espíritos captam as nossas súplicas. É dessa maneira que eles ouvem as nossas preces, as nossas orações. E é desta maneira que eles se comunicam comigo, através do pensamento. Então, por isso que isso tem que ficar muito claro para todos nós aqui. Nós temos que entender como é que se processa isso. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo não seria o caso, mas um comentário. Apenas um comentário, nada contra. Tá? Estamos nos aproximando agora, aí, no mês que vem, logo no início do mês, nós temos no dia 2 o dia de finados. Muitos sentem a necessidade de ir até o cemitério para poder orar por um ente querido que lá está enterrado, na sepultura. Nada contra. Quem vai? Mas se eu entendo a definição de prece, que é uma comunicação com Deus, com os espíritos superiores, se eu entendo como ela se processa, é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, e se o fluido que leva o meu pensamento está por todo o universo, há necessidade de eu ir até o cemitério para poder orar? Eu posso ir até o Vaticano orar, pode ser até romântico, chique, mas a prece feita no meu quarto tem o mesmo poder.
Porque vai depender do meu pensamento. Eu posso ir até o Muro das Lamentações orar, pode ser até nostálgico, mas a prece feita no meu quintal, ela tem o mesmo valor. E é isso que nós temos que entender. É o meu pensamento que está ali. Ok? Definimos, vemos como é que se processa a transmissão. Por quê? Nós vamos ver agora um tópico seguinte, que nós vamos denominar ele como qualidade da prece. Alê, a prece tem que ter qualidade? Claro que tem. Tudo na vida tem que ter qualidade. Primamos pela qualidade do nosso lado profissional, nosso lado afetivo, nosso lado social. Por que não para a prece? Temos que dar qualidade à nossa prece. Por isso que às vezes quando nós à noite, ao final de um dia muito atribulado, estressante, a gente se coloca em prece, a gente começa no Pai Nosso e cabe em outro lugar. Aí você tenta voltar no Pai Nosso, volta um pouquinho e já pula para outra. Olha a qualidade que nós damos à prece. Sem contar que você começa a prece encarnado, faz a emancipação da alma e pensam que continua no mundo espiritual. Não continua. Você dorme antes de terminar. De tanta qualidade que a gente dá a ela. Depois, a gente fica triste quando tem um histórico atribulado com a prece. Quantos pedidos não ofertados, não dados? Mas olha a qualidade que nós damos para ela. Quando nós falamos em qualidade de prece, a gente sempre se depara com pessoas que são mestres nisso. Eu, quando criança, isso há muito tempo atrás, conheci uma senhora, vizinha da minha avó, morava na redondeza ali, chamada Dona Francisca, falecida já. Qualquer um do bairro que tivesse ruim, vai lá na Dona Chiquinha, ela vai fazer uma oração para você. E ela era uma pessoa muito simples, e realmente ela não fazia nada, ela só punha a mãozinha dela e orava, fazia as orações dela lá, e não tinha um que não saía bom de lá. Era incrível. E um dia eu fui experimentar a oração dela. Minha avó me levou até lá, colocou-me na frente dela. Claro, eu não tinha um conhecimento, não conhecia nada. Mas a hora que ela começou a falar, sabe quando você sente aquela vibração boa, aquela coisa salutar? Parecia que ela tinha uma chave na mão, que ela era intercessora dos céus. Parece que ela abria os céus com as orações dela. De tanta qualidade que ela dava naquele momento. Ao passo que a grande maioria esmagante, né, falou em prece é uma guerra. Mas para essa turma eu tenho um álibi. Tem muita gente, e muita gente boa mesmo, que experimentou esses tormentos da prece na pele. Eu vou citar alguns nomes, talvez vocês conheçam alguns. Simão Pedro, Simão Zelote, André, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Tomé, Mateus e Judas Iscariotes. Todos esses discípulos, todos, foram unânimes em chegar a Jesus e pedir, isso quem narra é Lucas capítulo 11, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Por que que esses discípulos pediram todos a Jesus, ensina-nos a orar? Por quê? Eles poderiam pedir outras coisas. Senhor,
ensina-nos a multiplicar os pães. Poderiam pedir. Acalmar tempestades? Não. Pediram todos a questão da prece. Ensina-nos a orar. Tanto que Jesus deu a eles as qualidades. Aqui, nós vamos fazer um comentário antes. Aqui eu vou recorrer aos textos dos evangelhos, e os textos geralmente são muito longos. Então, para cá, eu trouxe alguns itens só, a gente vai resumir eles e a gente vai comentar, trazer para a nossa prática. O primeiro item, ele está narrado em Mateus. Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer assim, vai falar sobre as qualidades da prece. Quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ore em secreto a Deus Pai, que sabe o que secreto se passa contigo, e em secreto vos dará. O que Mateus quer nos falar com essa afirmativa de Jesus? Não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. Esse secreto, ele quer nos dizer que é uma comunicação mental. Eu preciso de um recolhimento. Por quê? Qual que é a definição de prece? Lembra? É um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Se é o meu pensamento, eu preciso e necessito de uma concentração mental. Eu não posso ter nada que me tire daquele momento. O meu mundo interior tem que estar sendo expressado naquele exato momento. Eu preciso de foco. Eu não posso ter nada que me tire aquela atenção, porque a clareza desta comunicação é que vai dar a qualidade a ela. Vou dar um exemplo. Qual que é o seu nome? A Daniela, tem celular, né? Tem. A Daniela, ao final do dia, ela vai se colocar em prece. Então, ela colocou aquela musiquinha do violão, relaxou, respirou, aí começou a prece dela. Aí, de repente, plim, mensagem do WhatsApp. Vocês acham que a Daniela vai continuar a prece ou vai falar assim, nossa, mas quem que está mandando uma mensagem? Será que é importante? Com certeza ela vai ver o celular. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter nada que me tire daquele momento. Porque a clareza desta comunicação, vou repetir, é o que vai dar a qualidade dessa prece. Pensemos nisso. Okay? Um outro item também está em Mateus. Mateus também, capítulo 6, só que agora versículo 7. Ele vai falar assim para nós, ó. Quando orardes, disse Jesus, não afeteis o orar em demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que vós sereis atendido, mas pela sinceridade delas. O que Mateus quer nos falar? Não adianta você fingir que está orando muito, porque não é pela quantidade de palavras que você será atendido, mas pela sinceridade. Porque o seu sentimento vai ser a marca dessa prece. Não é pela quantidade de palavras. Tem prece que as pessoas ainda têm, nós somos teimosos. Jesus está minimizando a quantidade de palavras, mas nós somos teimosos. Nós achamos que quanto mais palavras, melhor. Se tiver um vocabulário rebuscado ainda, aquela coisa, né? Vós sois Deus, aquelas coisas, né? Fica mais bonito ainda. Para quem ouve, pode até ser, mas para Deus não.
O que manda é a sinceridade, é o seu sentimento. Se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. Mas é uma comunicação mental, é o meu pensamento, é o meu sentimento que tem que estar ali. Okay? Item 3. Nós vamos encontrá-lo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. E ele vai dizer assim para nós: se tiverdes problema com alguém, preste atenção. Se você tiver algum problema com alguém, perdoa. A prece não poderia ser agradável a Deus se ela não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por isso que Jesus fala, antes de ir ao altar fazer a sua oferta, perdoa. Por isso que ele fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Vamos supor que eu brigue com a minha namorada, pé de guerra, brigando com ela que nem um louco. Aí eu estou nutrindo ódio, rancor, ciúmes, mágoa e tudo mais. Aí eu vou fazer uma prece. Como você acha que vai ser essa comunicação? Uma mente perturbada não consegue se comunicar com clareza. Por isso que ele fala, se você tiver algum problema com alguém, perdoa, limpa. Limpa o teu sentimento, limpa. Porque esses sentimentos serão a marca da prece. Eu preciso estar equilibrado. E a prece, ela tem um papel fundamental nessa questão. Ok? Para a gente não adiantar muito. Quarto item, nós vamos encontrar em Lucas. Lucas vai nos dizer assim. Olha só a narrativa dele. Não examinai as vossas qualidades, mas os vossos defeitos. E quando colocardes em comparação com outrem, buscai em vós o que é de mal. Olha só a profundidade disso. Entre outras palavras, está nos convocando a uma reforma íntima, a nos melhorarmos. Porque ainda, como espíritos imperfeitos que somos, eu vejo o cisco nos olhos dela, mas não vejo a trave que está no meu. E a prece, ela nos convoca à reforma, e ela tem um papel muito importante nisso. Então, nós precisamos primar por essas qualidades. Eu quero que vocês reflitam um pouco depois sobre esses 4 itens ao fazer a prece de vocês hoje. Ok? Aquele também que nos acompanha na web, na internet, também que reflita um pouquinho mais. Por que eu tenho que estar empenhado em melhorar a qualidade da minha prece? Porque quanto maior for a qualidade que eu empregar na prece, mais eu vou usufruir da eficácia. A tão esperada eficácia da prece. Por que que nós temos um histórico muito atribulado com a prece? Porque, caso disso, nós não usufruímos muito do que ela tem para nos ofertar. Então, aqui neste tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre a eficácia da prece. Didaticamente, para vocês entenderem melhor, eu dividi ela em 2. Uma eficácia relativa e uma eficácia absoluta. Ok? Relativa, absoluta. O que vocês entendem por uma eficácia absoluta? Quem poderia me ajudar? Encarnados.
total, completa, 100% garantida. Mas, Ale, a prece tem uma eficácia 100% garantida? Tem. Kardec nos mostra isso com total propriedade. Então, primeiro nós vamos ver uma relativa. O que nós podemos extrair dessa relativa? Olha lá. Aqui vou recorrer à Revista Espírita de 1866. Lá Kardec vai tratar da eficácia relativa da prece. E vai nos falar assim, ó. Além de uma ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, através da prece, um efeito, de certo modo, material, através dos fluidos. Em certas doenças, por isso eu coloquei relativa, em certas doenças está comprovado pela ciência experimental, assim como o apoio da teoria, rejeitar a prece é, pois, privar o homem do mais poderoso auxílio dos seus males corpóreos, alívio para os seus males corpóreos. Em certas doenças, eu orei e não fui curado. Nem sempre a cura de uma moléstia, de uma doença, está relacionado diretamente com a prece. Mas não tem importância. Se você orou, algo vai te acontecer, porque rejeitar a prece é, pois, privar-se de um poderoso alívio para os males corpóreos. Ou seja, não fui curado, mas você vai ser intuído pelos bons espíritos a procurar uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, ou você vai ser intuído a procurar uma região onde tem um centro mais específico para tratamento, ou mudar um medicamento, ou, em último caso, te dá um pouco mais de paciência para você poder suportar aquilo, resignação, coragem. Algo vai te acontecer. Você não vai ficar de mão banando. Ok? No começo do ano, o American College, como eu sou da área da saúde, fica mais fácil. Quem for da área da saúde também vai me compreender melhor. O American College, ele soltou uma pesquisa relacionada à prece. Separaram 2 grupos de controle. Grupo A, 1.000 pacientes internos em UTI. Grupo B, 1.000 pacientes internos em UTI. Alguém aqui já trabalhou em UTI? Eu trabalhei muitos anos, então eu tenho mais noção do que é isso. O grupo A de controle recebiam preces. Olha o que eu disse. Eles recebiam. Eles nem sabiam que no mundo tinha alguém orando, e nem que religião era. Eles não sabiam. Eles recebiam. O grupo B, de controle, não recebiam preces. Observou-se nessa experiência, que originou o artigo, o paper, que os que recebiam as preces, o grupo A, houve uma menor incidência de problemas, uma infecção urinária, soltar um catéter, uma pneumonia nasocomial, que é muito comum quem fica em UTI. Teve menor incidência em relação ao grupo A. Ah, mas ninguém morreu? A morte não depende da prece. Mas eles tiveram menos incidência. Então hoje, se você estiver passando por algum problema de saúde, ou um amigo, e você chegar nele, ou o médico falar para ele, olha, vamos orar, isso não é religião, isso não é misticismo, isso é ciência. Ciência. E Kardec nos falava isso em 1866.
Agora nós vamos ver a prece, a eficácia absoluta. Mas, Ale, é certo mesmo que é 100% garantido? É. Kardec nos fala, aqui eu vou recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem um capítulo muito lindo lá, Pedi e obtereis. Dá uma conferida lá que ele vai tratar da eficácia absoluta. E ele vai dizer assim, ó, o que Deus vos concederá sempre. Opa, sempre. Por isso que eu disse 100%. A coragem, a paciência, a resignação. Pela afeição do público, muitos ficaram decepcionados aí, hein? Queria trocar a mulher, o marido, o carro. Esse não é o papel da prece. Mas se você pedir com confiança, em qualquer hora do dia ou da noite, essa virtude da coragem, muito importante para nós todos, principalmente nesse atual momento, uma virtude importantíssima. E a paciência, então? Olha só, vamos fazer uma dinâmica de grupo aqui agora. Olha para você, na sua trajetória atual encarnatória. Quantos problemas nós não teríamos evitado se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência para com o outro? Quantos desgastes que nós não tivemos durante toda a nossa trajetória, que se nós tivéssemos um pouquinho mais de paciência, não teríamos evitado. Olha a importância desta virtude. Quanta energia nós nos despendemos à toa, com coisa que não vai mudar nada, com coisas pequenas, insignificantes, efêmeras. Mas nós compramos a briga. Nós sentimos prazer em nos desgastar, em criar problema. Tanto que se abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das nossas aflições são muito maiores do que as pretéritas, porque a gente gosta disso. A gente não exercita a paciência, a virtude da paciência. Okay. Resignação, importantíssima também. De nós entendermos o que está acontecendo com nós e de tirarmos disso proativamente a solução do problema. Essa resignação proativa, importante para nós também nos dias de hoje e sempre. Mas, Ale, é só isso que tem 100% garantido? Não, Kardec fala muito mais. Olha só o que ele vai nos dizer. Se você estiver ainda numa situação de determinado problema, se você pedires com confiança e fé, os bons espíritos, olha lá, vos inspirarão por meio de você mesmo sair dessa situação. Isso não está gravado aí. Mas eles vão intuir nós, mediante um problema, e nós vamos ter a condição, por nós mesmos, de sair daquele problema. Mas o que acontece com a nossa grande maioria? Eu oro diante de um problema e espero que Deus dá um 360 e muda tudo. E a hora que eu acabar a prece, está tudo certo. A gente não quer botar a mão na massa. A gente quer a coisa resolvida. Isso não vai acontecer. Porque Kardec no final vai nos falar assim, ó, sempre seguindo aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Eles vão inspirar, mas cabe a mim trabalhar em cima disso. Então é isso que eu preciso ter em mente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ok? Prosseguindo, para a gente já concluir já. Aqui
essa conclusão eu queria dividi-la em duas partes. Nós vamos fundamentar a prece. Olha lá. Por que nós devemos orar? Por que a prece ela tem que existir? Porque Kardec fala na Revista Espírita, a prece ela é uma necessidade universal. Todos os povos e seitas oram, desde o mais rude ao mais civilizado. Por quê? Por que isso acontece? Por que ela tem que existir? Aí eu fui buscar nos 23 livros de Kardec, não são 5 como a maioria pensa, são 23, o porquê disso. E aí eu fui achar em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 10, uma lei criada por Deus, imutável, sempre existiu, sempre existirá, chama Lei de Liberdade. Esta lei de liberdade, ela tem um item que nós vamos chamá-lo de livre-arbítrio. Ali eu fui encontrar o porquê da prece. O porquê dela, por que ela tem que existir em nós? Por que eu tenho que orar? Simples. Se nós todos estamos inseridos numa lei de liberdade, e nessa lei de liberdade eu tenho um componente chamado livre-arbítrio, o que vocês entendem por livre-arbítrio? Quem poderia me ajudar? Muito bem. Ele pode escolher. Escolha, livre escolha. Ele pode escolher. Se eu tenho esse poder de escolha, aí entra a prece. Qual que é a definição de prece? Não é orar a Deus, não é pensar nele, não é aproximar-se dele, não é comunicar-se com ele. Se eu estou me comunicando com Deus, que é a inteligência suprema, vocês concordam comigo que quando eu faço a minha oração, para eu decidir entre uma coisa e outra, se eu oro a Deus, que sabe que é a inteligência suprema, vocês concordam comigo que a chance de eu me equivocar é menor? E de eu acertar se torna maior? Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar a nossa própria vida. Olhe para a sua vida. Olhe para você mesmo. A nossa vida é uma vida feita de escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo. Eu escolhi em vir dar palestra aqui ou não. Isso é uma opção minha. Vocês escolheram em ficar dormindo e aproveitando o horário de verão ou vir à casa espírita logo pela manhã. Isso são opções, no qual todos nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que decidir, se eu busco através da prece, a chance de eu errar é menor. Então, não reclama do marido, não reclama da esposa. Ninguém mandou você não orar muito. Tivesse orado, tinha se livrado. Não orou, agora aguenta. Isso é escolha. Eu sempre brinco com a minha namorada, ela teria que orar mais, ela orou muito pouco. Então, nós temos que fazer mais uso dela para decidir a nossa vida. Porque se eu uso ela para decisão, a chance de eu errar é menor. Ok? Para a gente encerrar,
Ale, a prece tem problemática? Tem, claro que tem. Como tudo. Quem aqui hoje pela manhã, ao sair de casa, fez a sua prece? Levanta o braço. Um de cada vez, que é muita gente. Muito braço. O problema da prece é esse, ó. Uma ferramenta poderosa que está ao nosso dispor para que nós possamos evoluir mais. Simples, singela, fácil, acessível, mas a gente não usa. Simplesmente nós negligenciamos a prece. Não utilizamos essa ferramenta poderosa, no qual poderia nos livrar de muitas coisas. E qual que é o propósito do nosso encontro? Que nós possamos refletir sobre tudo que foi colocado e que nós possamos, de coração, que nós deixemos a prece pontuar mais em nossa vida. Você vai ver como muda o teu dia a dia. Ah, então você não vai ter problema? Não é isso, vai ter problema. Mas mesmo com os problemas, a prece é mágica, ela te deixa diferente. Ela tem esse poder de nos inspirar. Os bons espíritos sempre estarão conectados conosco através da prece. Aliás, eu estou escrevendo uma palestra sobre os anjos da guarda, os anjos guardiões. E muitos pensam que os anjos guardiões ficam grudados com a gente 24 horas. Não fica. Não fica. Por ele ser um espírito superior, da segunda ordem para cima, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, coisa que nós, da terceira ordem, não respeitamos, mas eles respeitam. Se eu me desejo me comunicar com um espírito de terceira ordem, e não ao meu anjo guardião, ele deixa acontecer. A hora que eu me arrepender e me comunicar via oração com ele, ele vai estar do meu lado, com o maior prazer nos ajudando. Por isso que Kardec nos fala na Revista Espírita, que se todos os incrédulos se converteriam, se entendessem a maravilha que é a doutrina dos anjos guardiões. Só que para mim entrar em contato com ele, eu tenho que comunicar. Não vou pensar que ele vai ficar aqui estacionado 24 horas do meu lado. Então, deixamos a prece entrar mais no nosso dia a dia. Vamos utilizar, de fato, do propósito dela. Porque muitos de nós ainda utilizamos a prece para nos iludir. Pedimos coisas que não é o papel da prece. Muitos pedem, outros exigem ainda. Vamos repensar. Então, o propósito do nosso bate-papo é a gente refletir sobre essas questões, ok? Quero dar uma dica para vocês. Olha, sempre, note lá, é sempre, seja de dia, de noite, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não importa, é sempre, sempre mesmo, com Jesus. Não abra mão disso em nenhum instante da sua vida. Seja encarnado ou desencarnado, não abra. É sempre. Sempre. Mas olha, jamais sem Kardec. Não há espiritismo sem Kardec. Precisamos disso. Precisamos. Eu, Ale, quem não me conhece, esse é meu Facebook. Desenvolvo estudos, tenho um projeto chamado Estudando Kardec, ao qual faço através da Rede Amigo Espírita, YouTube.
e pelo Espiritismo Brasil também. Toda terça, 21h30, nós nos reunimos, né, ao vivo, para dar um estudo. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos orienta da seguinte maneira: aqueles neófitos, né, aqueles que estão conhecendo a doutrina agora e querem aprofundar, que comece por um livro chamado O que é o Espiritismo. Então nós estamos estudando esse livro neste projeto. Estudando Kardec, o livro O que é o Espiritismo. Então, para quem está iniciando na doutrina, é a recomendação que a gente segue de Kardec, para começar por esse livro. Ah, mas Ale, terça-feira, 21h30, eu tenho um compromisso. Não tem importância. Adiciona eu no Face, eu coloco o link do estudo, e você pode acessar tanto no Face quanto no YouTube, qualquer hora do dia ou da noite. Se tiver alguma dúvida, entra no meu privado, coloque a sua dúvida, que aí eu vou mandar para os meninos aí do nosso lar e eles respondem para vocês a dúvida aí, ok? Quero agradecer de coração o convite, por aqui estar pela primeira vez nessa casa de bênção, e que nós possamos sempre seguir à frente. O meu desejo é que Jesus abençoe cada um de vocês, que abençoe a cada um que nos assistiu, que vai nos assistir pelo Facebook Brasil, pelo web Nosso Lar, e que tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio. Muito obrigado. Não necessita. Não necessita. Guardem para outros, para mim não. Prontinho. Eu que agradeço. Nós agradecemos imensamente o Alê, né, pela brilhante explanação, extremamente didática, né? Não tem como a gente dizer, puxa, eu não compreendi ou não entendi a palestra de hoje. Que nós façamos uso, realmente, no bom sentido, dessa explanação e sigamos nessa sintonia. Alê, muito obrigada mesmo e parabéns. Eu gostaria de dar alguns recadinhos rápidos. Nós faremos a nossa prece final e, na sequência da prece final, presentearemos, né, alguns irmãos aqui com os nossos livros, tá bem? Eu gostaria de anunciar o palestrante da próxima semana, que vem, então, esse orador da cidade de São Paulo, que é o Fábio Dionise, e que vai falar sobre o tema espiritualidade e saúde. Sintam-se todos convidados, divulguem, ajudem, né, nessa divulgação com os amigos para assistirem. Também avisar que a biblioteca e todos da equipe do Nosso Lar entregarão os livros do Clube do Livro na próxima quinta-feira, começarão as entregas. Aqueles que não fazem parte, sintam-se à vontade para conversar com o senhor Mauro ou com outros que estão à disposição para começar a fazer parte disso. E não poderia deixar de pedir, né, além de anunciar, de pedir que todos ficassem muito atentos às leituras do Tribuna do Espiritismo. Na verdade, eu ia citar apenas um dos artigos, mas aqui já a capa traz para a gente, né, todos que somos educadores, pais ou professores, aliás, parabéns pelo Dia dos Professores, se tiver alguém aqui hoje. Cabe aos pais a educação dos filhos. A página 2 está trazendo todo tipo de orientação, conselhos, para que nós possamos doutrinar essas más tendências, né, maximizar as boas tendências e minimizar as más tendências das nossas crianças, né, que são tão importantes. E um outro tema que está aqui na página 9, no mesmo jornal, por gentileza, tomem contato, que é sobre a psiquiatria infantil. Hoje, a gente que trabalha com educação, e muitos de vocês que são familiares e têm crianças na família, sabem que muitos distúrbios, né,
descontroles estão surgindo nas crianças e nos adolescentes. Muito obrigada. Nas crianças e nos adolescentes. E esse artigo traz para a gente menção do porquê muitos desses distúrbios comportamentais vinculados à psiquiatria infantil estão acontecendo e o quanto os pais, familiares, educadores podem contribuir para a minimização, diminuição desses distúrbios. Quanto o nosso comportamento adulto tem influenciado nesses distúrbios. E a gente vê muito disso. Então, vale muito a pena ler o artigo. É uma entrevista com a doutora Thais. E a boa notícia é que essa doutora Thais, que é da cidade de Campinas, Moriyama, vai estar em Matão para conversar. Então, depois vou deixar o resto para vocês olharem aqui. Quem não pegou, dê um jeitinho, porque é de suma importância. Nós, então, agora faremos a nossa prece final e, na sequência, entregaremos os presentes, as comemorações. Maurício vai cantar a nossa prece final. Nós vamos não nos despedirmos, porque nós vamos manter no nosso coração a sintonia e vamos agradecer essa oportunidade de aprender, que nós possamos usar esse instrumento, entre aspas, da prece, que tão perfeitamente foi explanado hoje pelo nosso irmão Alê, que nós possamos usar esse instrumento em todos os momentos das nossas vidas. E aqueles que ainda não fizeram a prece pela manhã, tem inúmeros momentos para fazê-la e quantas vezes vocês quiserem. Não custa nada, mas tem que ser de toda a mente e coração. Uma ótima semana a todos e vamos ouvir a nossa prece. Aguardem, por gentileza, depois para nossa entrega dos presentes. O culto do Mestre em casa é novo sol que radia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que lavra o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas e calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Que assim seja. Eu vou chamar o senhor Edmilson e a senhora Cleusa, que hoje estão completando 29 anos de casados, por gentileza, para receber, Márcio, um presente da casa, E depois sortearemos aí os aniversariantes.